Amém? Bom, novembro dizem que é a sexta-feira do ano, né? Sextou em 2025, então. Chegamos, né, no final do ano, é, como dizem por aí, né? Quem fez, fez. Mas é esse momento do ano em que nós nos preparamos, muitos de nós talvez, para viajar, para ter um tempo de férias, para ter um tempo com a família, na praia ou na casa da família que está distante. Então, a viagem é uma linguagem comum para nós no final do ano, porque muitos de nós nos preparamos para esse momento. Quem aqui vai viajar no final do ano? Já tem uma viagem planejada, programada? Alguns irmãos. E a viagem demanda um certo planejamento, né? Eu gosto muito de viajar. Viajar acho que é uma das experiências mais legais que a gente pode viver, né? Com a nossa família, conhecer novos lugares, conhecer novas culturas, novas realidades. Mas tem uma coisa que me deixa ansioso também, é a viagem. Eu fico ansioso, assim, quando a gente marca uma viagem para uma determinada data, fico pensando, planejando como vai ser, o que que a gente tem que levar, como vai ser a dinâmica. Você quer ver quando a gente foi para a África do Sul, né? Passar 9 meses, 10 meses lá na África do Sul. Eu me vi, assim, bastante ansioso nos meses que antecederam essa viagem. Como a gente vai fazer, em que escola a gente vai colocar o Davi, como ele vai estudar, como vai ser a dinâmica lá da base. Então, a viagem também gera em nós essa sensação de ansiedade, uma ansiedade boa, o desejo para que essa viagem chegue logo e a gente consiga desfrutar de coisas boas que uma viagem traz. Então você precisa se planejar. E é bom que você planeje bem, especialmente se você vai viajar de carro, né? Uma vez a gente foi fazer uma viagem e eu, né, tava dirigindo um carro, não vou citar nomes para expor ninguém, para não expor ninguém, mas a gente viajando, o carro estourou o pneu em cima de uma ponte. E o carro, e eu dirigindo, foi difícil controlar ali o carro para que ele não perdesse de fato o controle, mas a gente conseguiu andar um pouquinho, passou a ponte ali, ficou num lugar seguro. A gente foi ver o step do carro, não tinha step do carro, né? Então a gente não planejou, não observou detalhes básicos, pequenos para uma viagem. Então, se você vai viajar, é importante planejar, é importante ver se o step está cheio, é importante ver se o carro está com o motor em condições, né, de viajar, para que você não seja surpreendido por esse tipo de coisa. Então, viagem é boa, a gente se planeja, a gente vive esse momento para que a gente possa desfrutar de bons momentos, e quanto mais você planeja, organiza, menos chance você tem de viver essas dificuldades, essas intercorrências no meio do caminho. Mas existem viagens também que são pesadas, né? Imagina aquela pessoa que mora distante da família e recebe uma notícia que um parente faleceu numa outra cidade, num outro estado. Ele precisa entrar num avião ou precisa pegar o carro e dirigir talvez horas, quilômetros para chegar nesse lugar. E essa viagem, essa pessoa sabe que nada do que espera ela ali é coisa boa. É sofrimento, é dor, é perda. Então, viagens podem ser boas, podem ser ruins. Precisa de planejamento, precisa de ajuste no carro, organização nas malas. A gente tem falado, né? Vai falar durante o mês de novembro, especialmente usando essa linguagem da bagagem, da mala, porque muitas vezes a gente leva coisa que é desnecessária, né? Homens não, mulheres sim. Mulheres fazem, né, elas fazem uma mala gigantesca, assim, com coisas que elas muito provavelmente não usarão durante toda a viagem. 10 pares de sapato para uma viagem de 3 dias, né? Não tem nem pé suficiente para usar tudo isso. E às vezes a bagagem fica pesada, a gente leva coisa desnecessária. E é necessário também fazer essa análise, e a analogia que a gente está fazendo é essa. Talvez o que a gente está levando para as nossas viagens, que são coisas desnecessárias, que só pesam a nossa bagagem, só ocupam espaço. E perceba, eu estou falando aqui de viagens boas, ruins, mas eu também estou falando da grande viagem, da grande jornada que é seguir a Jesus. Seguir a Jesus é uma grande viagem, é uma grande jornada. Deus nos insere nessa caminhada para seguirmos o Mestre e precisamos nos preparar para isso. Em alguns momentos, em um momento em específico, Jesus mandou seus discípulos em missão e eles falaram: não levem nada. Não levem absolutamente nada, nem o que comer, nem o que beber, não levem dinheiro, não levem nada, e vocês serão acolhidos nas casas que vocês encontrarem. Se não forem acolhidos, saiam dessa casa e partam para outra casa. Então Jesus falou para que eles não levassem nada,
porque o Deus da providência colocaria diante dele famílias, pessoas que os acolheriam. Mas no outro momento, já no final do seu ministério, ele manda que eles façam mais uma viagem dessa missionária, e agora sim, preparados, com bagagem, com comida, com água, para suportar toda essa trilha, essa missão. E nós, como seguidores de Jesus, somos a comunidade do povo de Jesus, do povo de Deus, fomos escolhidos e chamados para essa grande jornada, para essa caminhada, para essa viagem. Mas algumas coisas muitas vezes estão na nossa bagagem, nos atrapalhando, pesando a nossa jornada, nos impedindo talvez de caminhar mais rápido, nos impedindo de caminhar mais leve, nos impedindo de ajudar outras pessoas no meio do caminho, porque a gente está tão ocupado carregando a nossa bagagem, carregando a nossa mala pesada. E eu estou falando aqui não no sentido literal, estou falando aqui no sentido espiritual, no sentido emocional, de coisas que nós carregamos na nossa vida que pesam a nossa jornada, dificultam a nossa jornada. O caminho de Jesus já é um caminho cheio de pedras, já é um caminho onde que nós precisamos tomar a nossa cruz. Jesus já nos alertou sobre as dificuldades inerentes desse segmento de Jesus. E quando a gente ainda coloca mais coisas, se ocupa de mais bagagens pesadas demais, essa caminhada ainda fica mais difícil. Então, essa série é um convite para que você olhe para dentro da sua bagagem, da sua mala, e perceba o que está pesando demais aí, que é desnecessário e que você pode jogar fora, abandonar, deixar para trás, para que você consiga seguir de forma mais leve a sua jornada com Jesus. Amém? Então, quantos querem viajar leve aqui? Amém? Nós queremos viver a vida com Jesus de forma leve, seguindo a Ele, observando Ele, renunciando tudo para amar a Jesus, e isso implica, então, deixar algumas coisas para trás. O texto de hoje, que nós vamos refletir, mais uma vez, domingo passado nós já refletimos num texto da primeira carta de João. Hoje, mais uma vez, nós vamos fazer isso. 1 João, capítulo 1 agora. Domingo passado foi capítulo 3. Hoje vai ser o capítulo 1. Então você pode abrir a sua Bíblia, por gentileza, em João 1, 8, 9 e 10, por gentileza. Se você não tem uma Bíblia, o texto também está projetado para que nós possamos ler. Apenas 3 versículos que dizem o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Senhor, diante da tua palavra, pedimos agora a iluminação do Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa nos aprofundar nessa verdade, Senhor, nos aprofundar nesse conhecimento, nessa revelação de Deus, para que possamos caminhar em obediência ao Senhor, Pai. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, como nós refletimos aí no domingo passado sobre um texto da carta de João, nós estamos refletindo hoje também. Quem participou do Centro de Estudos Logos acompanhou também uma série de exposições na carta de João. Eu passei essas 2 semanas, então, lendo muito sobre João, essa carta especialmente, me debruçando sobre as coisas que João ensina nessa carta, observando comentaristas falando sobre essa carta, observando teólogos, pastores pregando sobre essa carta, e uma coisa me chamou absoluta atenção. Eu queria chamar também a sua atenção para essa verdade. Diante da realidade de que existiam falsos mestres ali, tentando pregar um outro evangelho nas igrejas que João estava plantando e pastoreando, João, a partir da sua primeira carta, especialmente, ele entende uma necessidade. É preciso pregar, repetir o simples e o óbvio. Porque parece que, às vezes, as falsas profecias, os falsos ensinos tentam nos enganar a partir de uma perspectiva da novidade. A gente quer, sabe, coisa nova. Parece que a vida, às vezes, a jornada com Jesus, o caminho com Jesus, parece entediante às vezes.
E a gente fica em busca do extraordinário, a gente fica em busca de algo novo, de algo diferente. Então, os falsos mestres conseguiam identificar isso e aproveitavam essa oportunidade para falar sobre um outro tipo de evangelho, um outro tipo de experiência com Jesus, que era da ordem do extraordinário, de coisas diferentes, coisas novas. Então, João está reafirmando verdades simples, verdades claras, verdades absolutas sobre o evangelho, para que o povo, a igreja, permanecesse nessas verdades. E eu fiquei refletindo sobre a minha tarefa e o meu ofício enquanto pastor de uma comunidade local como a nossa. E de muitos outros pastores que, nesse momento, ou pela manhã, ou pela tarde, estiveram pregando a palavra nos púlpitos das igrejas. E eu fiquei refletindo sobre isso, e Deus me lembrou, me exortou de que a minha tarefa também é, como João, reafirmar o óbvio, reafirmar o simples, porque o evangelho é simples. Porque a vida com Jesus é simples, é nós que às vezes pesamos a nossa bagagem com a nossa religiosidade, com a nossa culpa, com o nosso medo, com as nossas crises, com as nossas angústias. Nós deixamos essa jornada com Jesus mais pesada, ou com esse nosso anseio por novidade, por revelações novas, por coisas que ninguém nunca pensou. E um pregador muitas vezes é tentado a fazer isso, né? A ter uma ideia nova, assim, diferente, que nunca ninguém ouviu. E aí as pessoas vão falar, nossa, como o pastor Robson trouxe uma novidade, eu nunca tinha parado para pensar nisso, nesse texto. Essa é uma tentação comum dos pregadores. E eu quero fugir dessa tentação, e hoje, e a partir dessa série, o objetivo é isso, é afirmar o óbvio, é afirmar o mais básico, é afirmar o mais essencial para que a gente viva uma jornada com Jesus de forma leve e tranquila. E nós estamos então diante de um texto que fala sobre uma coisa muito óbvia, que é a necessidade de confessar os nossos pecados. João está alertando aqui, e eu daria o tema dessa mensagem, né, como deixando o peso da culpa e do pecado. Seria o tema central da nossa mensagem hoje. Como a gente pode deixar o peso da culpa e do pecado que nos persegue? Porque isso pesa a nossa jornada. O pecado e a culpa que ele gera. Porque nós pecamos e muitas vezes não nos arrependemos, nós sentimos um remorso, nós sentimos uma culpa. E aí nós ficamos com aquele remorso, com aquela culpa, até confessamos os nossos pecados de uma forma talvez protocolar, e essa culpa nos atinge, essa culpa vira um ciclo vicioso dentro de nós e a gente não consegue se libertar disso. João está nos ensinando aqui como se libertar de fato do peso da culpa e do pecado. Eu queria dizer uma verdade bastante absoluta para você nessa noite, para nós nessa noite. Deus é um grande perdoador de pecados. Deus é um grande perdoador de pecados e é Ele que nos livra da culpa. E para nos livrar desse peso da culpa e do pecado, nós precisamos pensar em pelo menos 3 coisas aqui que João expõe para nós, nesse pequeno trecho de 3 versículos. Primeira coisa, nós precisamos parar de nos auto-enganar. Nós precisamos parar de nos auto-sabotar. Porque, assim, a gente fala até às vezes em acampamento isso com jovens e adolescentes, né? A gente fala assim, ó, se tem aviso é porque tem história. Então, se a gente chega no começo do acampamento e fala assim, gente, por favor, não jogue barro nas paredes do acampamento. É porque isso já aconteceu alguma vez e a gente precisa alertar eles para que eles não façam novamente. Então, o João aqui está falando algo, se tem aviso é porque tem história. João está alertando algo aqui para a igreja. E se ele está alertando isso é porque tem história sobre pessoas que estavam se auto-sabotando. Então ele diz assim, se nós dissermos que não temos pecado nenhum, nós estamos enganando a nós mesmos. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós estamos nos auto-sabotando. Nós estamos nos impedindo de viver a liberdade do Evangelho. Porque nós estamos nos sabotando diante da realidade que todos nós temos pecado. Então, talvez você pense assim, pastor, mas eu não tenho esse tipo de pensamento. Eu reconheço, assim, que eu sou um pecador. Eu oro sempre assim para Deus. Falo, Deus, me perdoa, porque eu sou um pecador. Talvez, especialmente em domingo de ceia, né? Você faz essa oração. Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador. Mas, muitas vezes, essa autossabotação, esse auto-engano, ele vem travestido de outras afirmações.
Não que necessariamente você fala assim, não, eu não tenho pecado nenhum, eu sou puro, eu sou santo, eu sou perfeito, só tenho virtudes. É difícil você ao encontrar alguém com tanta prepotência assim, né? Com tanta coragem de afirmar que é uma pessoa perfeita e que não tem pecado. Então por que que João está fazendo esse alerta? Porque muitas vezes nós travestimos essa ideia de que nós não temos pecado com outras verdades. Talvez a gente diz assim, mas eu faço mais coisas boas do que ruins. Assim, não é que eu sou perfeito, mas se eu colocar na balança, se eu colocar numa planilha as minhas ações, muito maiores são as ações virtuosas e muito menores são as ações pecaminosas da minha vida. Então a gente às vezes tenta equilibrar a nossa relação com o pecado no sentido de compensar isso com virtudes. E isso é tão auto-engano como dizer que não temos pecado nenhum. Porque essa lógica compensatória, ela é doentia. Essa lógica compensatória, ela cansa. Essa lógica compensatória, o pecado vai vencer essa batalha. Porque a sua tendência e a minha tendência é sempre fazer coisas ruins. As virtudes que existem em nós são a revelação do Evangelho, a ação do Espírito Santo, a vida de Cristo sendo formada em nós. Então talvez você não diz que não tem pecado nenhum, mas você diz que as suas virtudes são maiores do que os seus problemas e os seus fracassos. Isso também é uma forma de auto-sabotar, de se auto-enganar. Diante dos sofrimentos, talvez você, como alguém crente, que segue a Jesus já há algum tempo, fala assim, mas eu não mereço isso. Não mereço passar por isso. Por que que o Senhor está me fazendo passar por isso? Isso também é uma forma travestida de dizer que você não tem pecado, que você está isento da lógica da opressão do pecado de alguma forma. Porque quem de nós merece algum tipo de tratamento específico e especial de Deus? A teologia sistemática do Berkhoff, né, falando sobre essa questão da salvação, ele diz assim, que ainda que Deus decidisse não salvar ninguém, ele continuaria sendo justo. Porque todos nós pecamos. Todos nós nos afastamos da presença e da conexão com o Criador, e isso é uma realidade sobre nós. Então, quando a gente tenta viver por essa lógica compensatória, de fazer mais coisas boas do que ruins, ou pela lógica do eu não mereço, nós estamos dizendo a mesma coisa do que dizer eu não tenho pecado nenhum. Uma outra forma de autossabotagem, de autoengano, é quando você faz algo e você começa a pensar assim, mas talvez isso não seja tão pecado assim. Ué, todo mundo faz. Aí você começa, inclusive, a encontrar, ou procurar, pelo menos, textos bíblicos para fundamentar o seu pecado. Olha como nós somos pecadores, né? E a gente começa a falar, não, mas eu acho que, né, Jesus também falou que algumas coisas que dão uma liberdade para que eu faça isso. E a gente começa a querer justificar. E a gente começa a fazer isso com a Bíblia, a gente começa a fazer isso com as pessoas, a gente compartilha essas coisas com as pessoas para ver se alguém valida o nosso pecado e a nossa atitude errada. Você acha que é tão errado assim eu fazer isso? Daí a pessoa, às vezes, dependendo do conselheiro que você buscar, fala assim, acho que não. Você tem que seguir seu coração mesmo, né? Você tem que fazer o que você está sentindo. E aí você sai com essa convicção, assim, eu acho que isso não é tão pecado. Isso é a mesma coisa de dizer que você não tem pecado nenhum. É a mesma forma de autossabotagem, de autoengano. Então, a primeira coisa que João está nos alertando, diante da realidade do pecado, nós precisamos parar de nos autoenganar. Nós precisamos parar com esse tipo de estratégia, de artimanha, para diminuir o nosso pecado, para colocar ele como uma coisa talvez não tão relevante assim. Ah, mas esse pecado, assim, eu acho que nunca ninguém vai descobrir, e também se descobrir não vai ter consequências tão graves assim. Isso é banalizar a ação do pecado nas nossas vidas. Isso é brincar com o perigo. Isso é flertar com a morte. Isso é chegar na ponta do precipício, sabe? E testar até que ponto você consegue chegar ali bem na pontinha, mas não cair. Então, João está nos alertando. Parem de se auto-sabotar. Pare de se auto-enganar. Pare de dizer para si mesmo que isso não é tão pecado, ou que você tem mais coisas boas do que ruins. Pare, reconheça com honestidade os seus pecados. Perceba,
Isso é muito simples, isso é muito básico, isso é muito elementar. Eu diria que João, o apóstolo Paulo, olhando para a igreja do século XXI, diria: vocês ainda não aprenderam isso, gente? Tão óbvio, é tão fundamental, só que a gente tem esquecido disso. A gente tem esquecido de tratar os nossos pecados como pecados, tratar os nossos comportamentos pecaminosos como comportamentos pecaminosos que nos levam à morte, que nos levam à destruição, que nos levam à destruição da nossa família, da nossa igreja. Ah, mas não é a fofoca, eu só estou falando os fatos. Fofoca. Ah, mas não é falar mal da pessoa, eu só estou afirmando assim uma verdade. Ah, mas não é, sabe, ver alguma imagem ilícita na internet. É no Instagram mesmo aqui que eu estou vendo uma pessoa com pouca roupa. Sabe, a gente começa a negociar o que pode parecer mais leve, mas tudo isso é uma forma de se auto-sabotar e de cada vez mais ser levado pela ação do pecado, pela ação do inimigo, a ponto de nos entregarmos completamente às práticas pecaminosas. Por isso, irmãos, nós devemos tratar os nossos pecados como pecados. Nomeie os seus pecados. Sabe, não faça aquela oração mais genérica. A gente já vai falar isso sobre a questão da confissão, mas reconheça quais são esses pecados, qual é o nome dele. É na área da sexualidade, é na área das finanças, é na área dos relacionamentos, é na área da igreja, no ministério. Onde estão os seus pecados? Identifique-os. E segunda coisa que João nos ensina, confesse os pecados. É muito simples, irmãos. É muito simples, óbvio, mas nós devemos viver a vida cristã com a coragem de confessar os nossos pecados. Isso não é tão fácil quanto parece. Porque João está dizendo aqui, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas eu quero refletir com você sobre algo. Numa geração em que nós estamos altamente preocupados com a nossa autoimagem, nós temos uma geração que tem dificuldade de reconhecer as suas fragilidades e os seus problemas. Ninguém quer parecer fraco nos nossos dias. Ou no seu Instagram você vê alguém postando lá algum tipo de fraqueza e pecado que essa pessoa está vivendo e lutando. Não, ela posta as conquistas. A empresa nova que ela abriu, a viagem legal que ela fez, o carro novo, o lugar novo que ela conheceu. O mundo social, digital, foi feito para que a gente se alimente de narrativas de vitória, de força, de prosperidade. E é óbvio, não estou falando aqui para você chegar na sua casa e postar um pecado grave nas suas redes sociais. Eu não estou falando isso. Mas essa mente do mundo digital tem se traduzido também para a nossa mente no mundo real. E a gente quer sempre mostrar força. A gente quer sempre mostrar assim, que a gente está firme. E ver alguém chorando é motivo de menosprezarmos a dor do outro. Ver alguém confessando um pecado, ver alguém confessando uma fraqueza, uma tentação, a gente não está muito mais acostumado com isso, porque somos uma geração altamente influenciada a mostrar sempre força. Então, nós precisamos, assim, romper com essa lógica do mundo. Romper com essa lógica cultural que nos cerca. E reconhecer que nós somos o povo que foi chamado por Deus para reconhecer que temos pecados, que somos fracos e que vivemos numa comunidade aqui de gente imperfeita. A igreja, já falamos isso alguns domingos atrás, quando falamos sobre a graça, precisa ser um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade de vir e frequentar, não depois de resolver toda a vida dela, mas para que ela faça esse processo de resolver a vida dela em Jesus, redimir a vida dela em Jesus. Mas muitas vezes as nossas igrejas têm vendido uma ideia de que é preciso estar perfeito para frequentar um lugar como esse. É preciso ser perfeito para exercer ministérios. É preciso ser perfeito para se envolver em serviços ministeriais. E a mensagem do Evangelho é: ninguém é perfeito. Se a gente aplicar esse critério, irmãos, eu fecho minha Bíblia aqui, eu sou o primeiro a ir embora. Porque eu tenho muitas imperfeições.
E nós precisamos voltar a ser a comunidade que confessa pecados. E sabe o que é interessante que eu estava estudando esse texto, buscando alguns recursos da língua original, especialmente do grego, né, no Novo Testamento. E sabe que confessar, essa palavra, quando João diz assim, se confessarmos os nossos pecados, na verdade é uma palavra aqui que se pronunciaria talvez no grego, homologeu, que deu origem à nossa palavra homologar. Então, quando você vai homologar alguma coisa, o que você está fazendo? Você está confirmando algo que está naquele documento. Você está ciente daquilo, reconhecendo que aquilo é verdade, reconhecendo que aquilo é um fato. Então, é como se João estivesse falando, se homologarmos os nossos pecados, ou seja, isso é uma realidade já. Não é assim que talvez eu tenha pecado e eu preciso reconhecer e confessar diante do Senhor. Eu só preciso homologar eles, eu só preciso dizer diante deles que eles existem e que eu estou reconhecendo que eles existem. Olha que como muda, né, a nossa perspectiva de entender que a confissão de pecados não é assim eu tentar encontrar um pecado aqui que eu ainda não tinha reconhecido. Eles já estão aqui. Talvez eu ainda não tenha consciência deles, mas eu preciso homologar isso, eu preciso admitir isso diante do Senhor. Então, confessar, irmãos, eu diria que confessar é pelo menos 3 coisas dentro desse segundo ponto que nós estamos. Confessar, primeiro, é alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Porque quando confessamos, nós não estamos, assim, informando a Deus algo que Ele não sabe. Ou você acha que, né? Você pega Deus de surpresa. Quando você confessa o pecado, Ele fala, uau, choquei, né? Fiquei assim, chocado com esse pecado seu. Nenhum pecado nosso é capaz de surpreender Deus. Deus já conhece. Então por que confessar? Porque confessar não é assim informar Deus de algo que Ele não sabe, mas é alinhar a nossa percepção com a percepção dEle. Sabe, é dizer assim, Senhor, eu vejo agora o meu pecado como Tu vês. Eu vejo que o meu pecado é grave, porque eu sei que o Senhor também sabe que ele é grave. Eu sei, Senhor, que esse pecado é grave e eu preciso da sua graça. Então, é homologar isso diante do Senhor. Confessar é alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Confessar é também abandonar as desculpas. Ao dizer o mesmo que Deus, né, ao alinhar o nosso coração com o coração de Deus, nós deixamos de justificar ou minimizar o erro. Nós passamos a olhar para o pecado sem disfarces, como o salmista Davi, né, no Salmo 51, diz, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Sabe, é tratar o pecado, como falamos já no início, sem desculpas, sem justificativas. Ah, Senhor, mas assim, eu fiz isso, o Senhor tem que ver também, sabe? Que eu fiz isso também porque olha as minhas circunstâncias. Olha como a minha esposa me tratou, aí eu precisei fazer esse pecado, né? Olha como meu marido me tratou, aí assim, eu fui vítima, né, da situação. E a gente começa a tentar articular, minimizar o peso do tamanho do nosso pecado. Então, confessar é abandonar as desculpas. E aqui muito importante também, irmãos, confessar, isso aqui é bem básico também, mas João está afirmando isso no texto. Confessar é o primeiro passo para a restauração. Primeiro passo para a restauração. Você quer abandonar um pecado que tem te perseguido? Você quer abandonar um pecado que você já tem percebido que ele tem destruído a sua vida? Sua vida emocional, sua vida familiar. Primeiro passo. Reconhecer e confessar esse pecado. Se arrepender assim, genuinamente. Trazer isso para a luz. Porque enquanto isso está oculto, só entre você e Deus que sabe de tudo, e não é que Deus não tem poder para tratar isso, mas é porque é um princípio bíblico claro em todas as Escrituras, a necessidade de trazer a luz. E aqui eu quero falar sobre uma disciplina espiritual que a gente tem abandonado, que é confessar os nossos pecados uns aos outros. Porque a gente ouve uma mensagem como essa e a gente fala assim, tá bom, pastor, chegando em casa, quando a minha esposa dormir, quando os meus filhos dormirem, eu vou lá e confesso bem quietinho para eles não escutarem, inclusive. Quando a gente faz um momento de confissão de pecados aqui na igreja, a gente faz bem baixinho assim, na mente, porque a gente tem medo do cara que está sentado do lado ouvir que a gente está confessando um pecado. Tamanho é o nosso medo de exposição. Tamanho é o nosso medo de dar esse primeiro passo para a restauração, que é reconhecer.
diante de Deus e diante das pessoas, especialmente da comunidade dos discípulos, os seus pecados. O Richard Foster, no seu livro Celebração da Disciplina, trata a confissão como uma disciplina espiritual, ou seja, assim como você ora todo dia, ou deveria, assim como você lê a Bíblia todo dia, ou deveria, assim como você faz muitas coisas que você tem claro na sua cabeça que é uma disciplina espiritual e você precisa fazer isso sistematicamente, assim como escovar seu dente, assim como tomar banho, a confissão também é uma disciplina espiritual que nós devemos fazer com recorrência, com frequência, para Deus e para as pessoas. E óbvio, assim como não é para você chegar na sua casa e postar nas suas redes sociais o seu pecado mais terrível, também não é para você chegar para qualquer pessoa e sair falando sobre os seus pecados. Isso também demonstra, às vezes, uma carência nossa por conforto. Mas eu quero incentivar você fortemente a procurar pessoas da sua confiança, ou uma pessoa da sua confiança. Talvez a sua esposa, talvez o seu marido, talvez o seu filho, talvez o seu amigo, talvez o seu irmão da igreja, talvez o seu líder de célula. E ser claro e honesto com esse irmão, assim como você deve ser com Deus. O meu pecado é esse. Eu preciso de ajuda nessa área. Eu caio nessa questão frequentemente. Eu preciso de ajuda. Amém? É uma disciplina espiritual e esse é o primeiro passo para a restauração. Deus quer tratar os nossos pecados, quer curar a nossa vida de todo o peso da culpa e do pecado, mas nós precisamos praticar a disciplina da confissão diante de Deus e diante das pessoas. E observe, talvez você que está aqui me ouvindo nessa noite, você é alguém que uma pessoa vai procurar para confessar pecado. Qual vai ser sua atitude? Meu Deus, vou falar com o pastor. E você toca no louvor? Desse jeito? Por favor, que não seja essa a sua atitude. Que seja uma atitude como seria a atitude de Cristo, diante daquela mulher pega em adultério, que olhou para ela com um olhar de amor, que olhou para ela e falou assim: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Que sua atitude seja uma atitude de graça, de amor, de compaixão. Essa pessoa confiou a você um tema sensível, uma dor sensível. Não comente isso com outras pessoas, não comente isso na mesa da sua casa. Seja um ajudador, seja um acolhedor, seja um intercessor por essa pessoa, seja um amigo que durante a semana liga para essa pessoa que confessou esse pecado para você e fala: e aí? Está conseguindo lutar? Está conseguindo vencer essa batalha? Eu estou aqui orando por você. Tenha esse tipo de atitude, em nome de Jesus. E a terceira e última coisa, irmãos, é que para nos livrarmos do peso da culpa e do pecado, nós precisamos parar de nos auto-enganar, confessar os nossos pecados para Deus e para as pessoas, para a comunidade da fé. E precisamos também compreender o caráter de Deus, o caráter perdoador de Deus. Porque João afirma que, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E o versículo 10 é interessante que, se no versículo 8 ele diz que quando nós não confessamos, nós nos auto-sabotamos, no versículo 10 ele diz que nós sabotamos também a Deus. Porque se dissermos que não cometemos pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Por quê? Se eu não tenho coragem de confessar os meus pecados, de reconhecer que Deus tem um caráter perdoador e Ele é, como diz a sua tag aí, especialista em recomeços, eu estou com a minha visão de Deus distorcida. Porque eu ainda estou enxergando Deus como aquele homem barbudo que vai me castigar, que vai me punir, que vai me afastar da sua presença, que vai me repudiar, que vai me rejeitar. E muitas vezes essa é a imagem que nós criamos a respeito de Deus, na nossa mente religiosa. De um Deus assim, que quando a gente confessa o pecado, ele até fala assim, ó, tudo bem, eu te perdoo, mas vai ter palmada, vai ter chinelada. E o caráter perdoador de Deus, ele é real e constante em toda a Escritura. Abraão foi um homem pecador e Deus deu a ele recomeço. Moisés foi um homem
com medo, covarde, pecador, e Deus deu a ele recomeço, amou ele, insistiu nele. Davi foi um homem adúltero, mentiroso, violento, e Deus deu a ele oportunidade de recomeço. O apóstolo Paulo foi um perseguidor da igreja, matou pessoas ou perseguiu pessoas que seguiam a Jesus, consentiu com a morte de alguns discípulos. E Deus fez o quê? Deu a ele um recomeço, uma nova chance. Em nenhum momento nas Escrituras a gente vê Deus acusando Paulo, né? Ó, Paulo, tudo que você fez, agora você precisa também, assim, ficar de joelho no milho aí por um tempo, né? Imediatamente Deus restaurou Paulo, deu um propósito a ele, derramou sua graça sobre ele, escolheu ele, vocacionou ele, enviou ele. Então Deus é, assim, um grande perdoador. O caráter de Deus é um caráter perdoador. Pedro, irmãos, assim, me impressiona como Jesus tratou Pedro. Porque Pedro, assim, né, destemperado, você conhece um pouco do caráter de Pedro. E aí Jesus falou para ele, você vai me negar, você vai me abandonar quando eu estiver sendo ali crucificado. E aí, depois de ressurreto, Jesus se encontra com ele e fala assim, Pedro, tu me amas? Então, assim, apacenta as minhas ovelhas, eu estou te dando aqui um propósito. Eu já esqueci que você me negou. Já joguei isso tudo no mar do esquecimento. Deixa isso para trás. Não se preocupe com isso, não viva com essa culpa. Talvez Pedro estava com medo, né, de se encontrar com Jesus ali na margem do mar da Galileia e pensando assim, nossa, Jesus falou que eu ia negar ele e eu neguei mesmo. Olha que pecador que eu sou, que traidor que eu sou. Como Jesus vai me tratar agora? Ressurreto, cheio de glória? Jesus nem pergunta sobre isso para ele. Jesus nem considera isso. Jesus reafirma, Pedro, tu me amas. Então eu quero que você seja meu cooperador, embaixador do evangelho, apacenta as minhas ovelhas. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, não importa o tamanho do seu erro, do seu pecado, lembre-se do caráter perdoador de Deus. Lembre-se que você precisa parar de se auto-sabotar, para de dar desculpa, para de banalizar o seu pecado. Lembra que você precisa confessar os seus pecados para Deus com sinceridade, com honestidade. Lembre-se que você precisa conversar com a sua esposa, se for preciso, com seu marido, se for preciso, com seus amigos, alguém de confiança, confessando o seu pecado. Mas lembre-se especialmente que depois de tudo isso, você estará diante de um Deus que continuará te perdoando, que continuará te amando, que continuará te vocacionando, chamando você para os propósitos que Ele tem, e que continuará chamando você para seguir Ele nessa viagem, agora mais leve, agora sem o peso da culpa, agora sem o peso da acusação do pecado, agora sem o peso da acusação do diabo sobre você. Então, não procrastine essa agenda. Se amanhã você precisar procurar alguém, se hoje você precisar procurar alguém para confessar os seus pecados, faça isso. Porque Deus certamente te perdoará. Porque, como dissemos aí na nossa tag, Deus é especialista em recomeços. Deus é especialista em dar uma segunda chance para todos nós. Então, não fuja dessa realidade, por mais dura que ela seja. Não vai ser fácil essa conversa que você precisa ter. Não vai ser fácil de confessar um pecado que talvez você esteja guardando ao longo dos anos na sua vida. Mas isso te livrará do peso da culpa e da acusação do pecado. E você poderá viajar leve com Jesus, desfrutando de toda a liberdade, de todo o amor que Ele tem para proporcionar para mim e para você. Em nome de Jesus. Senhor, nós estamos diante dessa grande realidade, simples, mas tão profunda, de que muitas vezes os nossos mecanismos psicológicos nos impedem de reconhecer o pecado como ele realmente é. Muitas vezes as ideologias desse mundo e dessa cultura nos impedem de olhar para o pecado como pecado de fato. Senhor, nos livra dessa falácia, ó Deus, e nos ajuda, Deus, a sermos honestos com os nossos próprios pecados. Nos ajuda a reconhecer as nossas falhas como falhas graves, que nos levam à morte, que às vezes até parecem caminhos de vida, mas nos levam à morte, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a
ter coragem, intrepidez, como diz a tua palavra que o Senhor não nos deu espírito de covardia. Então nos ajuda a sermos corajosos para procurar o Senhor no momento da nossa intimidade, confessar os nossos pecados, mas também procurar alguém que sabemos que nos ama e que vai nos ajudar nessa luta, Senhor. Nos ajuda também a sermos essas pessoas acolhedoras, amorosas, para que quando alguém vier confessar um pecado, uma dificuldade, sejamos amorosos, reconciliadores, pacificadores, ó Deus. E nos ajuda, Senhor, a descansar na verdade do Evangelho, de que o Senhor é um Deus perdoador de pecados, que o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que o Senhor é o Deus que, quando nós estamos em Ti, em Cristo Jesus, não há mais nenhuma condenação, Senhor. E nós queremos viver a vida de forma mais leve, deixando toda a culpa, deixando todo o pecado para trás e seguindo com os nossos olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos irmãos.